Olá, desbravador, desbravadora, seja muito bem-vindo a C3 Educação. É um imenso prazer recebê-lo aqui com a gente, contar com a sua presença para a gente ver muita coisa, muita informação, muita matéria, para te preparar muito bem, para garantir sua aprovação para o exame CPA 10. Ok? Posso contar contigo? Então vem comigo e vamos junto aproveitar o universo que nós temos para te oferecer por aqui. Então vamos começar com a nossa primeira trilha, Sistema Financeiro Nacional e participantes do mercado. Então vamos lá, né, pessoal? Começamos a falar então das funções básicas daqueles que integram o Sistema Financeiro Nacional. Então, só para contextualizar e entender melhor, nós temos aí de um lado, como vocês podem acompanhar pela apostila ou pela tela, nós temos o agente superavitário, né? Uma figura aí muito conhecida, aliás. Nós temos no meio a instituição financeira e nós temos do outro lado o agente deficitário. Tá, e quem são esses agentes, quem são esses participantes que trazem essa liquidez para o mercado através de uma instituição financeira? O agente deficitário é aquele que precisa de recursos, é aquele que tem interesse no empréstimo, no financiamento, seja para reformar uma casa, aumentar sua residência, comprar, adquirir um bem, né, um imóvel. O agente superavitário é aquele que tem excedentes de recursos. Se ele tem excedentes de recursos, ele precisa guardar e ele procura uma instituição segura para poder aplicar o seu recurso em troca de juros. E esse é o papel da instituição financeira, fazer a intermediação entre esses dois agentes. Então, para quem precisa de recurso, a instituição provê através dos empréstimos e os financiamentos, e para aquele que precisa apenas guardar o seu dinheiro para que ele renda um pouco mais, que é o agente superavitário, a instituição, então, guarda o seu recurso através dos depósitos a prazo, mediante o pagamento de uns juros, né, bem atrativo, por sinal. Ok, bom, dito isso, compreendido essa parte, então a gente avança um pouquinho agora para começar a entender a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. É muito fácil aqui para a gente poder compreender. A gente não precisa decorar aquele monte de regras, de normas que tem inclusive na apostila. Isso é bom para que você absorva o máximo possível. Mas você precisa entender muito bem como funciona a estrutura. Entendendo o grau de hierarquia nessa estrutura, fica muito mais fácil para você no dia do exame, tá bom? Então vamos lá, de uma forma bem simples, da forma mais simples possível, aliás. Nós temos no topo o Conselho Monetário Nacional, tido como órgão normativo. E por que um órgão normativo? De normas, então é a entidade que vai normatizar o sistema financeiro, é a entidade que vai politizar, vai trazer políticas, vai disciplinar toda essa estrutura. E claro, ele não consegue fazer isso sozinho. Então, abaixo dele, abaixo do Conselho Monetário Nacional, nós temos, de um lado, a CVM e do outro lado, nós temos o Banco Central. É muito importante para você não se confundir no dia do exame, Conselho Monetário Nacional com CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Tá, e como é que eu faço para tentar lembrar? Nós damos uma dica, né? Então, a dica é: o Conselho Monetário Nacional tem o M no meio de quem manda, então tá ali entre as pessoas, ela comanda, ela manda. Então nós conhecemos o Conselho Monetário Nacional como a esposa, né? Porque, aliás, a esposa não manda dentro de casa. Nós, aliás, somos os últimos a emitir opinião, né? É sempre amém. Então, nesse caso, o Conselho Monetário Nacional fala, faça, e nós falamos amém. E quem fala amém para o Conselho Monetário Nacional, que é o braço direito desse Conselho Monetário? O Banco Central. Então, o Banco Central é o órgão, o agente, o braço direito que vai supervisionar, vai gerenciar. Então, não se esqueça dessas palavras. Supervisiona, gerencia, fiscaliza o sistema financeiro. Então, ele é responsável pela abertura e fechamento das instituições financeiras, é responsável pelas políticas, né, a condição das políticas, inclusive pela cambial, já que ela faz essa parte de gerenciamento, e ele que vai olhar de perto o papel das instituições financeiras, seja eles bancos de investimentos, bancos comerciais, os bancos múltiplos e demais instituições financeiras que nós conhecemos.
E do outro lado, nós temos um outro agente fiscalizador, ou supervisor, ou executor, que é a Comissão de Valores Mobiliários. E que se diferencia para o Banco Central? O Banco Central ele tem uma amplitude maior de obrigações, de responsabilidades. A CVM, ela basicamente vai cuidar do mercado de capitais. Ali dentro do mercado de capitais, nós temos as corretoras e as distribuidoras. É muito importante que daqui para frente você entenda, inclusive para o exame, que nós falaremos apenas de corretoras. E por que não de distribuidoras? Porque o papel da distribuidora já foi entendido que ela é o mesmo de uma corretora. Então, até para não ficar naquele lema entre o que pode uma distribuidora ou o que pode uma corretora, que ambos podem fazer a mesma coisa, nós então vamos utilizar daqui para frente apenas corretora. Combinado? Ok? Então, não se esqueça, no topo dessa hierarquia, nós temos aquele que comanda Conselho Monetário Nacional. E nós temos do lado direito o Banco Central, no lado direito da tela, da apostila, e nós temos do lado esquerdo o papel da Comissão de Valores Mobiliários. São eles os fiscalizadores, os supervisores desse mercado financeiro. Tá? E nós falaremos muito do papel da CVM, porque nós falaremos muito de mercado de capitais. Né? Nós falaremos de fundos, de investimentos, nós vamos falar também de derivativos, vamos falar de ações. Então, por isso que o papel da CVM é muito importante e também é cobrado muito no dia do exame. Perfeito, pessoal. A gente até traz e vale uma pincelada em quais são as responsabilidades de cada um desses órgãos, tá? A começar pelo Conselho Monetário Nacional. Bom, nós já entendemos que normatiza, disciplina. Ok, fica fácil. Grave isso, tá? Porque vai te ajudar muito a responder no dia do seu exame. Então, praticamente ela vai regular, né, o valor interno, ela se preocupa muito com a inflação. É muito bom lembrar que a maior preocupação da economia de um governo é justamente a inflação, porque a inflação tem a capacidade de empobrecer a população. E ninguém quer que a sua nação seja empobrecida, certo? Então o Conselho Monetário Nacional tem essa preocupação máxima, com a inflação. É por isso que o Conselho Monetário Nacional é quem define a meta de inflação, porque é a tua preocupação maior. Enquanto o Copom se reúne a cada 45 dias ou 6 semanas aproximadamente para discutir apenas, né, diante de todas as conjunturas do que está acontecendo e qual é a projeção para os próximos meses e anos, para definir qual vai ser a taxa Selic. A taxa Selic meta. Nós falaremos de 3 Selics durante as aulas, tá? Nesse primeiro momento, estamos falando da taxa Selic meta, que é o papel do Copom. Se reunir, então, a cada 45 dias ou 6 semanas para definir a meta, né, a Selic meta, ok? Enquanto o Conselho Monetário Nacional vai definir o quê? Qual vai ser a meta de inflação. Combinado aqui? Bom, recordando então as funções, as atribuições do Conselho Monetário Nacional, além da preocupação, né, em regular o volume interno da oferta de dinheiro, daquilo que está em circulação, porque isso pode trazer ou não a inflação, essa é uma das suas preocupações. Aumentar a eficiência também do sistema financeiro nacional como um todo, disciplinar o crédito, que ali está muito ligado com a oferta do dinheiro. Nós temos também a autorização do papel moeda, enfim, N atividades. Banco Central. Algumas de suas responsabilidades que você pode acompanhar comigo na apostila. Conduzir política monetária, a política cambial e a política creditícia, já falamos um pouco. A emissão do papel moeda quando determinado pelo Conselho Monetário Nacional. Vamos fazer uma pausa aqui. Por que quando determinado? Quem manda, quem comanda não é o Conselho Monetário Nacional? E nós não falamos que o braço direito do Conselho Monetário Nacional é o Banco Central? Então, se o Conselho manda alguma coisa, quem realiza? A maioria, né, das responsabilidades atribuídas ao Conselho, quem realiza é o Banco Central.
Por isso que nós entendemos que ele é o braço direito dessa autarquia. Tá? Além disso, receber os recolhimentos compulsórios, autorizar e fiscalizar as instituições financeiras, operar a taxa de redesconto, que nós veremos mais à frente o que é isso, enfim, tem mais atribuições. Mas não se preocupe em decorar isso, tá? Se preocupe em entender a hierarquia, que vai ficar muito mais simples e mais fácil para você no dia do teu exame. E a CVM, o xerife do mercado de capitais? É fiscalizar efetivamente o cumprimento das normas, investigar e punir o descumprimento dessas normas por quem? Pelas corretoras e distribuidoras, proteger os investidores dentro do mercado de capitais, estimular a formação de poupança e outras atribuições importantes. E dentro desse organograma que nós vimos, né, dentro da hierarquia da estrutura, fica muito mais fácil e visualmente, quando a gente se depara com essa imagem, o papel do Banco Central, né? Quem ela fiscaliza de fato. Você vê aí bancos e caixas econômicas, as corretoras, inclusive as cooperativas de crédito, que são aí instituições financeiras que vêm ganhando muita força no nosso sistema financeiro, e demais instituições não bancárias. Do outro lado, nós vimos, além das corretoras e distribuidoras, tem o papel das bolsas. No Brasil, a B3 principalmente, ok? Gente, e dentro desse organograma de quem comanda, agora vamos passar para seguros. Quando nós falamos de seguros privados, especificamente para efeito de CPA 10, CPA 20, CEA, ou seja, especificamente para Anbima, nós estamos falando de PGBL e VGBL, ok? Quando nós falamos desses produtos, quem é o conselho responsável por esse mercado? Que tem um papel semelhante do Conselho Monetário Nacional. Nós estamos falando aí do Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP. E ela é a responsável, então, pelo papel das seguradoras e resseguradoras. O que são resseguradoras, Heron? As resseguradoras são empresas, né, de seguro que acabam suportando quando as seguradoras não têm a capacidade para suportar um determinado seguro ou está extrapolando o seu limite. Então, ela recorre a uma resseguradora para complementar esse caixa, para complementar essa possível responsabilidade com que acontecer com um determinado seguro. Então, esse é o papel de uma resseguradora. Entendido? Nós temos também as entidades abertas de previdência, em que nós acabamos de falar de PGBL e VGBL, e as sociedades de capitalização. Tá, e ok. E quem que é que fiscaliza esse segmento de previdência privada, seguros e capitalização? A SUSEP. Então tem um papel semelhante ao papel do Banco Central. Ok? Além disso, nós podemos citar algumas de suas atribuições. Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Nacional de Seguros Privados, investigar e punir o descumprimento dessas obrigações, proteger a captação de poupança, promover a estabilidade entre os mercados, enfim, demais atribuições que estão contidas aí no material. Não se preocupe em decorá-las, mais uma vez. Se preocupe em entender o organograma. Aí falando das previdências de cunho fechado, aquelas previdências que nós conhecemos muito no mercado como fundos de pensão. Um exemplo, se você participa, se você já é um colaborador de uma instituição financeira, pode ser uma cooperativa de crédito, pode ser um banco, possivelmente você, se já não participa, teve a oferta de participar da previdência oferecida por essa instituição. Pois é, isso é um fundo de previdência fechado, ou seja, só é oferecido para os colaboradores. Eu, como não sou colaborador da sua instituição, eu não posso participar desse fundo. Entendeu? Então, se eu desejar participar de um fundo com semelhanças a esse, com essa previdência que você possui, eu devo ser um colaborador. Então, por isso que ela é fechada, ela é destinada a um público específico. E dentro desse segmento à parte, que tem pouco conteúdo na prova, porque não está muito ligado com a sua rotina, se você está aí já
como um gerente de contas numa instituição, gerente de agência, tá? Então, ela já é um produto destinado a um público específico, um ambiente fechado, mas tem regras semelhantes às regras que nós vamos ver, inclusive, para PGBL e VGBL. Primeiro, muda-se quem é o conselho responsável. Nesse caso, nós estamos falando da CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. O órgão fiscalizador também muda. Neste caso, não é a SUSEP, é a Previc. Ok? Então, essas duas entidades são responsáveis pelos fundos de pensão, pelas entidades de previdência, que as entidades fechadas de previdência. E também carregada de responsabilidades. Mas nós não vamos aqui nos preocupar muito em citar algumas, porque está contido no material e vale a pena nós focarmos em SUSEP nesse caso, que são as entidades que é responsável pelas previdências PGBL e VGBL, tá bom?